Muito bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando corrente, tirando os espinhos. Ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Esse é o nosso Deus que opera milagres e maravilhas. Nessa manhã nós estamos iniciando aí o culto doméstico, abençoando o seu lar. Louvado seja Deus. E nessa manhã nós queremos glorificar a Deus por mais um dia que o Senhor nosso Deus nos concede estar na sua maravilhosa e poderosa presença. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. A tua casa pertence ao Senhor Deus. A tua família é de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós cremos e profetizamos o milagre, a salvação, a restauração aí na tua casa, na tua família, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Compartilhe essa live nessa manhã, porque nós temos por certo que Deus, Ele já está operando. Louvado seja Deus aí no teu lar, na tua casa, na tua família. Já vou estar compartilhando aqui pelo outro celular. Já está conosco aqui a irmã Antônia Alencar. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe a irmã Antônia Alencar, sua família, seu ministério. Que Deus continue aí abençoando a todos no nome de Jesus. Seu irmão também, missionário, evangelista Jonas Alencar, que tem sido aí um canal de bênção para a nossa geração aí de Porto Velho, Rondônia. Que Deus venha abençoar cada dia. Então, nessa manhã gloriosa, nós queremos louvar a Deus por tudo a quanto o Senhor nosso Deus tem feito em nossas vidas. Nessa manhã nós vamos orar agradecendo a Deus por tudo a quanto o Senhor Deus tem nos proporcionado nesse tempo, nessa hora, nesse ano, nesse dia, nesse mês de janeiro, que já está aí na metade do mês. Louvado seja o nome de Jesus, mais da metade. Louvado seja Deus, hoje já é 22. Louvado seja Deus. Daqui uns dias já estamos aí iniciando mais outro mês. E logo, logo, logo Jesus voltará para buscar a sua igreja. E nessa manhã maravilhosa, abençoadora, queremos glorificar a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede estar na sua maravilhosa presença. Soberano Deus e eterno Pai, nesse momento, Deus querido, Deus amado, nós oramos repreendendo, Senhor, todo mal. Vai repreendendo, Senhor, toda barreira, vai repreendendo todo impedimento, toda muralha. Nessa manhã maravilhosa, Pai, dá o grande livramento, Senhor. Dá, Senhor, a vitória, dá, Senhor, a cura, dá, Senhor, a restauração nesse lar, nessa casa, nessa família. Que o teu sangue, ó Pai, possa operar, Senhor. Que o teu sangue possa quebrar cadeias. Que o teu sangue possa libertar, Senhor. Tirar, Senhor, vidas do cativeiro, das correntes, ó Pai. Que o Senhor possa, nessa manhã, Deus, operar o milagre, Senhor, confirmar o milagre na vida do teu servo, da tua serva. No nome do teu Filho amado Jesus, Pai. Tem liberdade nessa manhã, Jesus, para curar, para salvar, através dessa live, ó Pai, o culto doméstico no seu lar. Seja aí abençoado, abençoada, em nome de Jesus. Nós vamos iniciar agora com o louvor da harpa cristã. Você que tem uma harpa cristã na sua casa, pegue a sua harpa cristã e abra aí no número 15. Vamos estar louvando aí o nome do nosso Deus com o número da harpa de número 15. Louvado seja Deus. E diz assim a letra do louvor: ó quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador.
mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri. Louvado seja Deus, e agora me alegro em sua luz. Louvado seja o nome de Jesus. Hino de número 15 foi entoado para a glória do nome do nosso Deus. Bendito é o Senhor para todos sempre. Nessa manhã gloriosa, estamos felizes, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nessa manhã maravilhosa e gloriosa, vamos estar louvando agora o número 169 da harpa cristã, e diz dessa maneira: longe do Senhor andava, no caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha petição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso
pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Estivemos aí louvando o hino da harpa de número 169. Louvado seja Deus. Agora nós vamos estar louvando o hino da harpa 370, para a glória de Deus, que diz desta forma: ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado vertestes assim sangue, no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Glorificado é o nome de Jesus nessa manhã gloriosa. Vamos fazer leitura da palavra de Deus nesse momento maravilhoso e poderoso, culto doméstico nessa manhã, abençoando aí o seu lar, a sua casa, a sua família. Compartilhe com alguém que precisa aí de ouvir uma palavra da parte de Deus. Marque alguém aí nos comentários, seja aí alguém que esteja levando também a palavra de Deus através do Facebook. Você compartilhando, você vai estar aí levando adiante a palavra de Deus. Então, nessa tarde, nessa manhã gloriosa, nós queremos crer e acreditar que a mão de Deus está indo aí ao teu encontro, está indo aí em
tua direção. Nós cremos e professamos que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó está quebrando cadeias, está quebrando muralha para te dar vitória, para te conduzir, para te fortalecer e para destruir todas as armadilhas do diabo nessa manhã gloriosa. Louvado seja Deus. Então vamos ler aqui em Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 31 ao versículo 39. A leitura da Bíblia. Iniciamos com oração. Iniciamos aí também com 3 hinos da harpa. E agora nós vamos estar fazendo a leitura da palavra, que está lá em Romanos, capítulo de número 8, versículo 31 ao 39. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem é que condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia e somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então nós podemos ver aí, louvado seja Deus, vida vitoriosa em Cristo Jesus. Nessa palavra, quando nós, louvado seja Deus, estamos em Cristo, nós somos aí mais que vencedores. Quando nós estamos na presença de Deus, nós somos mais que vencedores. E nessa manhã, eu tenho por certo que a mão de Deus está indo ao teu encontro, está indo aí ao encontro da tua casa, ao encontro da tua família. Nessa manhã maravilhosa, nós acreditamos no sobrenatural de Deus, que Ele está agindo ao teu favor, que Ele está agindo aí pela tua vida, pela tua família, e nós estamos crendo na mão de Deus, trabalhando ao teu favor. Nessa manhã nós vamos ouvir um louvor para a glória de Deus, e você continue aí conosco, compartilhe essa palavra profética da parte de Deus para o teu coração, e logo mais nós vamos estar trazendo uma palavra reflexiva para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, para o nosso elevo espiritual. E nessa manhã, Jesus ele já visitou a tua causa, Jesus ele já visitou a tua vida, Jesus ele já visitou os teus sonhos, Jesus ele já visitou a tua família nessa manhã poderosa e gloriosa. E eu tenho certeza que Deus ele já curou, já libertou, já sarou, já transformou
já consolou vidas através do louvor, através da palavra, que a mão de Deus, sonhos e os teus projetos nessa manhã gloriosa, porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Nesse culto doméstico, eu tenho certeza que Jesus, ele já operou milagre grandioso na tua vida, na tua casa e na tua família, porque nós servimos um Deus das causas impossíveis, nós servimos um Deus que opera milagre, nós servimos um Deus que cura, nós servimos um Deus que realiza sonhos e projetos, ele tem o cuidado com as suas ovelhas. Nessa manhã maravilhosa, nós queremos glorificar a Deus, exaltar o nome de Jesus, porque nós sabemos que ele é o Rei da glória, que ele é maravilhoso e que ele é poderoso para cumprir promessas grandes, extraordinária e poderosa na minha vida, na tua vida, para a glória de Deus. Nessa manhã, nós vamos estar ouvindo aqui um louvor para a glória de Deus com Amanda Vanessa. Louvado seja Deus. Deus te escolheu para vencer. Compartilhe essa live, leve adiante, porque nenhuma condenação há para aqueles que andam em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Nenhuma condenação há. Louvado seja Deus. De todas as Provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. lembranças O passado vem e querem me fazer parar. ou mesmo Palavras de alguém, oh glória, que não quer na gente te acreditar. Aleluia. Quase paramos. Alabaxandarabacaração. A gente lê a palavra, Encontra bastante poder para vencer. e continuar a jornada. Eita glória! E ver que o Passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. e saber que dele não lembra mais. É verdade, Eu Jesus, canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em de Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz, é certo que provas virão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, queridos Senhor. Aleluia. Oh, maravilha de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. Louvado seja Deus. quase parando sem Forças e vigor, a gente lê a palavra, e encontra dá bastante poder para vencer, e continuar a jornada,
atrás. Nenhuma condenação há. Cristo na cruz, Tudo já venceu. e saber que dele não Pra mais eu canto a pra glória de Deus. Nenhuma Condenação há para quem está em ti, Jesus. cuja vida coberta está pelo sangue Que desceu na cruz. é certo que provas Virão investidas, vil tentador. mas nenhuma Condenação há para quem. está em ti, querido Senhor. Aleluia. condenação Oh, glória a Deus. para quem Louvado em ti, e engrandecido é o nome cuja vida de Jesus. coberta está Glória a Deus. pelo sangue que desceu. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Querido, Oh, maravilha de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nós estamos felizes porque até aqui nos ajudou o Senhor. E a palavra para a minha vida, para a tua vida, nessa manhã de sábado, louvado seja Deus, está em João, capítulo de número 10, louvado seja Deus, versículo de número 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Nessa manhã nós vamos falar do bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Bendito, adorado e glorificado é o nome de Jesus. Nessa manhã maravilhosa, em Porto Velho, Rondônia, 9h40, sábado, 22 de janeiro, Deus tem aí uma palavra para o teu coração. Louvado seja Deus. Deus, Ele é o nosso bom e fiel pastor. Louvado seja Deus, né? Então nós vemos aqui a importância da porta das ovelhas nas Escrituras. Porta das ovelhas que existia em Jerusalém era uma porta profética, pois apontava para o próprio Jesus Cristo, que se apresentou dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Louvado seja Deus. Algum aspecto existente na Jerusalém terrena, louvado seja Deus, são sombras espirituais da Jerusalém celestial. Louvado seja Deus. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22 e o versículo 14: bem-aventurado é aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Olha só que palavra linda. Jesus é a porta das ovelhas para entrar na Jerusalém celestial. Louvado seja o nome de Jesus, né? Para entrar na Jerusalém tem que se tornar ovelha do Senhor e passar pela porta das ovelhas, que é Jesus, né? Então você aí que queira ser libertado, restaurado, transformado, a Bíblia diz no Salmo: entrega o teu caminho
Louvado seja Deus. A porta que dá acesso ao céu, a porta que dá acesso de salvação, a porta que dá acesso de milagre. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome de Jesus, né? Então nós devemos entrar pela porta das ovelhas, que é Jesus. E Jesus Cristo é a porta que dá acesso a Deus. Em João capítulo 14, versículo 16, Jesus Cristo é a porta de entrada no paraíso de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Em Lucas capítulo 23, versículo 43, Jesus Cristo é a porta que nos dá acesso aos pastos verdejantes e às águas tranquilas, do Salmo de número 23. Jesus Cristo é a porta que nos dá acesso a uma vida de abundância e de vitória. Louvado seja Deus. E o tema dessa mensagem hoje é o cuidado com as ovelhas. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós que somos obreiras da casa do Senhor, linha de frente, nós devemos aí ter o cuidado com as ovelhas de Cristo Jesus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Então aqui está dizendo as águas tranquilas. Nós devemos buscar pastos verdejantes e águas tranquilas, que fala lá no Salmo de número 23. Louvado seja Deus. Jesus Cristo é a porta que nos dá acesso a uma vida de abundância e de vitória. João 10:10, né? O ladrão veio senão roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Então nosso Deus, ele veio aí nos trazer uma vida de abundância e de vitória para a glória do seu santo nome. Louvado seja Deus. Jesus Cristo é a porta de escape para o pecador fugitivo. Em Hebreus capítulo de número 2, versículo 3, Jesus Cristo é a porta da esperança para o desesperado. Colossenses capítulo 1, versículo 27, Jesus Cristo é a porta de segurança para o homem inseguro. João capítulo 16, versículo 33, Jesus Cristo é a porta de perdão para o pecador arrependido. João 8, 10 e 11. E Jesus Cristo é a porta de cura para o pecador enfermo, que está registrado em Mateus capítulo 9, versículo 1 ao versículo 8. E Jesus Cristo é a porta de libertação para o pecador. Louvado seja Deus. Para o pecador oprimido. Em Lucas 13, 10 e 16, Jesus Cristo é a porta de socorro para o pecador aflito. Em Marcos capítulo 9, versículo 24 ao 27, Jesus Cristo é a porta que dá acesso ao palácio de Deus. Em João capítulo 14, versículo 1 ao versículo 3, e Jesus Cristo é a porta que dá acesso ao reino das bem-aventuranças. Em Apocalipse capítulo 22 ao versículo 14, e Jesus Cristo é a porta das ovelhas, porque ele é o bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas, que está lá registrado em João capítulo 10 e o versículo 11, a qual é o capítulo e o versículo que estamos lendo. Louvado seja Deus. Jesus Cristo é a porta das ovelhas, porque ele é o pastor perfeito do seu povo e o seu supridor de todas as nossas necessidades. Salmo de número 23, verso 1, e Filipenses capítulo 4, versículo 19. Então Jesus Cristo é a porta das ovelhas, porque ele é o sumo pastor e bispo das nossas almas.
1 Pedro capítulo 2, versículo 25. As ovelhas foram escolhidas por Deus para ensinar lições espirituais profundas aos seus filhos. Cabe a nós, ovelhas do seu pastoreio, reconhecê-lo como nosso bondoso e fiel pastor, que supre todas as nossas necessidades, que está escrita no Salmo de número 23, verso de número 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o Deus que supre, Ele é o pastor que supre todas as nossas necessidades. Nessa feita nós temos aqui uma palavra para o teu coração. O tema dessa mensagem é o cuidado com as ovelhas de Deus. Eu sou o bom pastor e o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Esse Deus a qual servimos, esse Deus a qual adoramos em todo tempo, em todo o momento, ele tem um cuidado extraordinário pela minha vida, pela tua vida, pela tua família, pela tua história. Esse Deus, ele preserva as suas ovelhas que andam em obediência, em fidelidade com ele. E nessa manhã gloriosa nós estamos diante de um estudo, de uma palavra gloriosa para o meu, para o teu coração, para a nossa meditação. Se não cuidarmos das ovelhas de Cristo, de acordo com o que nós prescreve o sumo pastor, como haveremos de comparecer perante ele naquele grande dia? O que tem de pastores, de líderes irresponsáveis com as suas ovelhas, e o que tem de ovelhas também irresponsáveis com os seus pastores. Nós vemos aí um momento de decadência espiritual, onde muitos líderes estão preocupados com as ovelhas que tenham recurso financeiro. Muitos líderes nos dias atuais estão levantando empresários para ser aí líder do departamento de missões. Nós observamos nos dias atuais pastores, presidente, escolhendo quem colocar em uma posição elevada dentro do ministério, dentro da igreja. Eles estão preocupados com a finança da igreja, eles estão preocupados com os recursos que há de entrar na igreja. E é por isso que muitas igrejas, muitos líderes, muitos pastores estão aí escolhendo pessoas capacitadas, não capacitadas para o evangelho, mas capacitadas com uma vida financeira elevada. Louvado seja Deus, porque quando um pastor escolhe um empresário bem-sucedido, que ganha milhões ou que ganha que ganha lucros positivos, eles vão aí ser um gerador de renda para esta igreja, para esse pastor. Mas no meio desses pastores corruptos, fraudulentos, disfarçados de ovelha, mas são lobos devorador, destruindo o aprisco. Louvado seja o nome de Jesus. Com essas idealizações de querer estar perto de rico, de querer colocar só os ricos, de querer nomear só os ricos, enquanto as ovelhas que ora, que evangeliza, que prega, que vai no presídio, que vai no hospital, que vai no semáforo, que faz verdadeiramente o ID de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, eles estão de escanteio, eles não são valorizados porque não tem uma boa renda, porque não tem uma boa empresa, porque não tem uma boa posição social, porque não tem um bom nome, porque não tem uma boa reputação. Mas o Senhor é aquele que vem dizendo: eu sou o bom pastor.
pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Preste atenção, ovelha de Jesus Cristo, você que tem sido desvalorizada, você que tem sido desvalorizado dentro da tua igreja, onde você congrega, pelo seu pastor que não te olha, que não te vê, porque você não tem aí uma boa renda, porque você não tem um bom cargo público, porque você não tem um bom carro, uma boa casa. Eu quero te dizer que o bom pastor, aquele que te escolheu, está dizendo: eu cuido de ti, eu te protejo, eu te preservo, eu te ajudo. Ele só está dizendo: abre a tua boca que eu te encherei. Alabra seca, alabachai. Você não precisa ter condição financeira para ter um cargo. Você não precisa ter condição financeira para ser conhecido na tua igreja. Você não precisa ser conhecido no meio da tua igreja como alguém que tem uma condição financeira. Você não precisa ter recursos para mostrar que você é um pastor de ovelha. Você não precisa, louvado seja Deus, ter riqueza para mostrar que você é um pastor presidente de campo. Você precisa ser ovelha do pastor dos pastores, do sacerdote dos sacerdotes. Por quê? Porque ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o sumo pastor, ele é o sumo sacerdote, ele é o pastor dos pastores. E nessa manhã nós temos uma mensagem um pouco cumprida. Louvado seja Deus. Olha o que vai dizer no Salmo de número 23, verso de número 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. A gente já não vê mais pastores pregando pastos verdejantes para as suas ovelhas. É uma moda agora de luzes dentro da igreja. Pastores copiando o mundo. Pastores copiando igrejas cruz. A igreja não precisa de luz branca, luz verde, luz rosa. A igreja não precisa de balada gospel. A igreja não precisa de baladinha gospel. A igreja não precisa de pancadão gospel. A igreja de Cristo Jesus, ela é a própria luz na terra, porque a Bíblia diz que nós somos sal e luz do mundo. Então nós não precisamos colocar globos dentro da igreja para atrair os jovens. Não, nós precisamos que os jovens procurem o bom pastor. E quem é o bom pastor? Está dizendo aqui no Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor. Esse é o nosso pastor que nos conduz. Nós temos os nossos pastores na terra que nos ensina a palavra. Sim, temos, mas nem todos os pastores estão mais preocupados em ensinar a palavra, porque a palavra ela liberta, a palavra ela transforma. E o Salmo de número 23, sem dúvida, é um dos salmos mais gloriosos da Bíblia, e nós vamos aprender que o pastor deste salmo é aquele mesmo que mais tarde disse: eu sou o bom pastor, lá em João capítulo 10, versículo 11, o salmo de número 23, o salmo mais citado e mais conhecido da Bíblia Sagrada. Então observe aqui o cuidado com as ovelhas, o cuidado do pastor com as ovelhas. Este belo salmo foi escrito por um pastor que veio a tornar-se rei em 2 Samuel, capítulo de número 7, versículo 8 ao versículo 9. Davi, mesmo sendo pastor, ao olhar para a dependência de que uma ovelha tem do seu pastor, né? Então nós podemos analisar, Pai do Senhor, meus amigos. Então nós podemos analisar aí que Davi, sendo pastor de ovelha, ele, louvado seja Deus, ele dependia, aleluia, que uma ovelha tem do seu pastor. Louvado seja Deus. Davi, mesmo sendo pastor de ovelha,
ao olhar para a dependência de que uma ovelha tem, aleluia, do seu pastor, identificou-se como uma daquelas ovelhas e exclamou ao Senhor: é o meu pastor e nada me faltará. Então o próprio Davi aqui reconhece que o Senhor é o meu pastor. Davi reconhecendo agora a grandeza desse Deus como o seu pastor, como o seu líder fiel. Louvado seja o nome de Jesus. O cuidado do pastor com as suas ovelhas. No Salmo de número 103, verso 3, o mesmo Davi disse: como o pai se compadece dos seus filhos, assim é o Senhor que compadece daqueles que o temem. Ele está falando daqueles que o temem. Então tem muitos pastores aí fraudulentos que não temem mais o Senhor. Tem muitas ovelhas fraudulentas que não temem mais o Senhor. Está na corrupção, está na prostituição, está na mentira, está no pecado, está na fornicação, está na idolatria de pregador, está na idolatria de cantor, não teme mais o Senhor. Então aí não está mais sobre os cuidados do bom pastor. Louvado seja Deus. Em Filipenses capítulo de número 4, versículo 19, Paulo afirma que o nosso Deus suprirá cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. O nosso bondoso Pai Celestial sempre há de suprir as nossas necessidades. Em Mateus capítulo 25 ao versículo 34, Ele é aquele que suple todas as nossas necessidades. Ele diz: buscai as coisas que são do alto, buscai as coisas do alto. Louvado seja Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? E aqui a proteção e a bondade do bom pastor, a gente já não vê mais isso nas nossas igrejas. A proteção e a bondade do bom pastor, né? Pastores que preocupam estar, como já disse no início dessa live, louvado seja Deus, que preocupam estar protegendo quem tem, e Ele está sempre bondoso com quem tem. Essa é a grande realidade. Se você não tem nome, não tem proteção de um líder. Se você não é conhecido, não é popularista, não é um grande empresário, não é um grande comerciante, um grande fazendeiro, você não tem a bondade do bom pastor terreno. Mas se você é um obreiro fiel, que anda na palavra, que foge do pecado, que foge do adultério, que foge da fornicação, que foge da mentira, que foge do engano, que foge da idolatria, que foge da incerteza, que foge de tantas situações, louvado seja Deus, você tem a proteção e a bondade do bom pastor. E no Salmo de número 23, verso 4, Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Disse Davi: ainda que eu andasse, que atravessarmos um vale de perigo ou tribulação, o bom pastor sempre estará conosco. Então nós vemos aí os cuidados de um pastor verdadeiro. Não é desses pastores corruptos, não é desses pastores interesseiros que querem pregar por dinheiro, cantar por dinheiro, viver por dinheiro, fazer missões por dinheiro, fazer a obra por dinheiro, levantar trabalhos para ganhar dinheiro. A gente vê muitos pastores aí abrindo ONGs, abrindo aí projetos missionário na rua, entregando sopa, entregando várias coisas. A maioria dessa geração está corrompida. Eles estão usando esses projetos, esses trabalhos de fachada para ganhar fins lucrativos, mas não é desmoralizando e nem desmerecendo alguns que verdadeiramente faz esses trabalhos aí, louvado seja Deus, para ganhar vida e para levar a palavra. Esse é o bom pastor. Ele faz
para ganhar vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Não é como um mercenário que se preocupa apenas, louvado seja Deus, em levar, louvado seja Deus, o mercenário ele se preocupa, louvado seja Deus, em ganhar fins lucrativos, mas o verdadeiro pastor de ovelha, ele se preocupa em cuidar, em zelar, em proteger, em se responsabilizar, louvado seja Deus, em falar da palavra salvífica e libertador. Então nós podemos observar a proteção e a bondade do bom pastor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, quando nós estamos em perigo, o bom pastor, ele nos orienta, ele nos conduz, ele nos direciona. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós podemos observar, louvado seja Deus, que Jesus, ele é poderoso para guiar o seu povo. Louvado seja Deus. Então nós podemos aí observar que nós temos um Deus que zela por nós. A maioria de muitos pastores, eles não se preocupam mais em guiar, em conduzir, em orientar. Se você tiver, o tema hoje é muito forte, irmão. Eu sei que alguns pastores não vão gostar, né? A última vez que nós ministramos essa mensagem no ano de 2021 ou 2022, um pastor me ligou e disse: meu filho, tem tantas mensagens para você pregar e você vai falar sobre os pastores, você vai pregar sobre esse tema, né? Você é um itinerante, você vive aí pregando, dependendo dos pastores. Eu falei: negativo, eu não dependo dos pastores para pregar. Eu dependo dos pastores, dos sacerdotes e dos sacerdotes. Louvado seja o nome de Jesus, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Esse sim eu dependo. E ele disse assim: mas meu filho, vai queimar teu ministério, as tuas agendas vai fechar. Eu falei: vai não, pastor, não vai fechar não, porque quem mandou pregar é Jesus, e ele ainda é o dono da igreja, ele ainda é o Todo-Poderoso, ele ainda é o Rei da Glória, ele ainda fortalece, ele ainda faz, ele ainda tem, ele ainda opera, ele ainda purifica, ele ainda restaura, ele ainda converte. Eu sei que a mensagem hoje está sendo dura, está indo para os pastores, está indo para as ovelhas. Não é só os pastores, mas tem ovelhas rebeldes, ovelhas desobedientes, ovelhas mexeriqueiras, ovelhas caluniadoras. Louvado seja Deus. Então nós podemos analisar que muitos pastores não querem mais proteger aí as suas ovelhas. Louvado seja Deus, né? Olha o que vai dizer aqui em João 10, versículo de número 13. Louvado seja Deus. João 10, capítulo 10, versículo de número 13. O mercenário foge porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. É o que eu estou pregando, é Bíblia. É Bíblia Sagrada, irmão. Olha aqui, essa aqui foi a versão, eu estou vendo aqui no Google as versões, Bíblia King James, acabei de ler. O mercenário foge porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. É pastor desleixado, é pastor descompromissado, é pastor que não tem compromisso. Certa feita, eu fui convidado para pregar em uma campanha de um pastor, eu não vou falar o nome dele, louvado seja Deus. Ele me agendou, o pastor agendou primeiro um pastor, né? Agendou depois eu, segundo era eu, e terceiro era outro pregador. E o primeiro pastor pregou, foi uma bênção. O segundo dia, que era o meu dia de ministrar, ele me ligou e ele disse que não ia dar porque houve um imprevisto e tal. E eu: tudo bem, pastor. Aí ele disse que ia marcar para outro dia.
Aí eu entrei no Facebook dele, no dia que eu ia pregar, ele colocou um pregador de Rio Branco, Acre, para pregar, né? Outro pastor também que pregou, que não tem compromisso com a verdade, com a palavra, né? Mercenários, na realidade, 2 mercenários, né? Então, no outro dia, era o outro pregador que iria pregar, louvado seja Deus, e ele também fez a mesma coisa, louvado seja Deus. O pregador que iria pregar também foi tirado, louvado seja o nome de Jesus. O terceiro pregador também foi tirado. Eu sei que foi um negócio bem estranho, irmão. Então a gente vê aí muitos mercenários, né, preocupados em ganhar dinheiro, fazer campanha para ganhar dinheiro, fazer campanha para passar voto, fazer campanha para enganar o povo, e o povo não ora mais, não jejua mais, e perece por falta de conhecimento, de ler as escrituras sagradas de Deus. E por isso muitos estão caindo aí no golpe dos mercenários. Olha aqui o que diz a palavra de Deus: os mercenários fogem porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 13. Olha o que vai dizer aqui, esse mesmo capítulo e versículo na Bíblia, João Ferreira de Almeida, atualizada. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas, né? Então nós podemos ver aí, os mercenários, eles não estão preocupados com as ovelhas de Deus, mas o bom pastor, louvado seja Deus, que é Jesus, ele tem uma preocupação maior, louvado seja Deus, e ele tem os seus pastores terreno também, líderes fiéis, que amam a doutrina, que pregam a palavra, que fielmente evangelizam a palavra de Cristo Jesus. E nessa manhã gloriosa, nosso objetivo aqui é alertar você que está aí, talvez de um lado de um grande mercenário, talvez você aí está servindo a Deus do lado de um grande mercenário e você não sabe, que tem usurpado as tuas finanças, que tem usurpado a tua vida financeira. Louvado seja o nome de Jesus. Talvez você está aí do lado de um usurpador da fé, de um cafetão da fé, de um mercenário do evangelho que não tem preocupação com as ovelhas. Então você tem que se identificar. Se o seu pastor, ele lhe protege, se o seu pastor lhe vê como um homem de Deus, se o seu pastor lhe vê como obreiro aprovado, mesmo você não tendo uma boa renda financeira, mesmo você não tendo aí uma boa condição financeira, será se o seu pastor, ele é um pastor de ovelha ou ele é um mercenário que não tem preocupado com as suas ovelhas? É um conselho que eu quero te dar. Se você está percebendo que você está aí sendo cuidado pelo mercenário, pelo lobo devorador, pelo enganador, saia dessa igreja no nome de Jesus, porque Deus não te quer te aprisionado na mão de um mercenário, de um lobo miserável, pecador, que tenha enganado muitos cristãos por aí. Louvado seja Deus. E João capítulo 12, versículo 6, e ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era, louvado seja Deus, sendo responsável pela bolsa de dinheiro e frequentemente tirava o que nela era depositado, né? Então tem aqui um ponto referente, louvado seja Deus, em João capítulo de número 12, louvado seja o nome de Jesus, bendito seja o nome de Jesus, porque nessa manhã gloriosa nós estamos falando aqui sobre os pastores corruptos, sobre os pastores fraudulentos, pois Filipenses capítulo 2, versículo 20, pois não tem ninguém que tenha esse mesmo sentimento, que sinceramente zele por vosso bem-estar, né? E Deus, ele está à procura de pastores que zele pelo nosso bem-estar. Louvado seja Deus.
né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 17, então todos se voltaram contra Sóstenes, administrador da sinagoga, e o espancaram em frente ao tribunal. Contudo, Galio não expressou qualquer perturbação. Disse, diante desse episódio, Paulo concluiu a sua segunda missão. Então nós vemos aí pessoas que se deram mal em roubar, em colocar a mão naquilo que não era para colocar. Então nós vemos aí o cuidado, louvado seja Deus, do bom pastor. Nós temos pastores na terra que representa Deus verdadeiramente. Nós temos pastores na terra que representa o Senhor verdadeiramente. Certa feita eu estava pregando em um culto, eu já estava encerrando a mensagem, e a gente convida os irmãos a se colocar de pé, e no final da igreja tinha uma moça com um bebê, e Deus ele começou a revelar algo ao meu coração para aquela moça. Olha só aqui o tema: a proteção e a bondade do bom pastor, para você entender a mensagem. Aquela moça, ela estava passando por momentos difíceis. O Senhor me revelava que ela não tinha o que se alimentar, o que comer, né? E ela estava em outras situações. E Deus ele me orientou a chamar ela na frente. E a gente chamou ela na frente, orou por ela, e Deus disse: agora tira uma oferta para ela. Eu não estava na igreja que eu congregava, que eu congrego. Eu não estava na igreja que eu sirvo a Deus, eu estava em outro ministério pregando. Eu disse: mas Deus, o pastor já tirou a oferta, talvez ele não pode gostar. E realmente ele não gostou, mas eu fiz o que Deus obedeceu, o que Deus falou para mim, eu obedeci a sua voz. Eu olhei para o pastor e perguntei: pastor, o senhor já tirou a oferta da igreja? Os dízimos? Ele disse: já. Falei: muito bem, então eu preciso aqui de uma salva, de um lençol, porque Deus mandou tirar uma oferta para essa moça que está aqui na minha frente. E aquela mulher começou a chorar, irmão. E aí os irmãos vieram com o lenço, colocaram o lenço na frente do púlpito. E eu dei a minha oferta também, porque Deus mandou. Naquele dia eu tirei a oferta eu tirei o dinheiro da minha mistura, que eu ia comprar uma carne para jantar naquele dia. Naquele dia eu comi arroz e feijão com a minha esposa, porque eu obedeci à voz de Deus. Mas no outro dia chegou resposta. É a proteção e a bondade do bom pastor. E aí todo mundo veio, aqueles que tiveram, um deram 5, outro deram 20, outro deram 10, eu não contei quanto deu, eu peguei de dentro da salva, de dentro do lenço, peguei e fechei, coloquei na mão daquela moça, ela abriu a mão dela e foi embora pro lugarzinho dela chorando. Deus falou com ela. Então aqui a proteção e a bondade do bom pastor é essa, irmão, é você ver o seu membro, o seu amigo, o seu obreiro, é precisando de ajuda, precisando de alimento, você ir lá e ajudar. Não é só ler a palavra para ele não, irmão, não é só ir lá cantar o hino da harpa na casa dele, orar com ele não, ele precisa do alimento espiritual, mas precisa de um feijão, precisa de um arroz. Essa é a proteção e a bondade do bom pastor. A gente só vê pastores picareta pedindo, tirando, arrancando. Quem faz o voto de 1000, quem faz o voto de 100, quem faz o voto de 200, cria vergonha, mercenário do evangelho, para de usurpar as ovelhas de Cristo, para de extorquir as ovelhas de Cristo. Olha o que diz em Jeremias aqui, ó: ai dos pastores que destrói e dispersam as minhas ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Ai, a palavra ai, ela é dura, irmão. Quando você se corta, você diz aia, porque dói. Vai doer se tu não se converter. Vai doer, seu irresponsável, seu mercenário. Vai doer a palavra ai. Vou ler de novo para você memorizar, mercenário. Ai dos pastores que destrói e dispersam as ovelhas do meu pasto,
diz o Senhor. É ai. Então te converte, volta a pregar como tu pregava antes. Tu não cobrava para pregar. O que tem de pregador mercenário em Porto Velho, irmão, pregando por dinheiro, cantando por dinheiro, fazendo a obra por dinheiro. Não é brincadeira, irmão, é fora do sério. Aí os caras lavados dizem, é porque eu paguei curso teológico, é porque eu fiz isso. Irmão, se você quer ser um obreiro aprovado, para manejar bem a palavra, você vai ter que investir em você. Se você investe no teu ministério, depois você não vai estar cobrando para repor o que você gastou, tem que gastar mesmo. Ah, não, aí tem uns caras lavados que dizem, irmão, é porque eu fiz o curso teológico, porque eu gastei 3 mil, gastei 10 mil, aleluia, gastei não sei quanto, então eu cobro tanto para repor o que eu gastei. Não, tá errado, irmão. A Bíblia diz, de graça receber, de graça dai. Nós temos a proteção e a bondade do bom pastor em situações como essa. É ai dos pastores que destrói e dispersam as minhas ovelhas. É ai dos pastores, destrói as minhas ovelhas. Louvado seja Deus. Mas o importante aqui também é que no versículo 4 do capítulo 23, e levantarei sobre elas, pastores que apacentem, e nunca mais temerão, e nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Deus também está dizendo que no meio dos mercenários, dos líderes corruptos, dos líderes fraudulentos, dos líderes que se tornaram lobo, dos líderes que se tornaram mercenários, enganadores, devoradores da lã, usurpadores da lã, olha o que ele diz, e levantarei sobre elas pastores que apacentem. Apacenta na palavra, pastor, a tua ovelha. Apacenta na palavra, não tenha medo de perder a ovelha, porque a ovelha que é apacentada na palavra, ela não vai para o mundo. Ovelha que é apacentada na palavra, ela não desvia. Ovelha que é apacentada na palavra, ela não come lixo. Ovelha que é apacentada na palavra, ela não come lixo dos mercenários, dos lobos, dos enganadores. Ela vive pastos verdejantes. E no Salmo de número 91, verso 7, o salmista diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Louvado seja Deus, nós temos a proteção e a bondade do bom pastor. No Salmo de número 121, verso 7, lemos, o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, Ele é aquele que guarda, Ele é aquele que preserva. E no Salmo de número 23, 5 e 6, Davi celebra a sua exaltação pelo bom pastor e constante bondade e misericórdia do bom pastor em sua vida. Então nós estamos aí, irmão, diante de uma palavra poderosa. Marque aí um pastor, marque aquele pastor que você sabe que ele é mercenário, marque para ele ouvir essa palavra. Não tenha medo não, pode marcar. O tema da mensagem é os cuidados com as ovelhas. Você tem cuidado da sua ovelha, pastor, como a Bíblia manda? Você tem cuidado do seu pastor, ovelha, como a Bíblia manda? Louvado seja Deus. A identidade do bom pastor. Nós entramos em um tema, já estamos nesse outro tema e já vamos entrar no estudo oficial, que é a palavra de Deus. Esse aqui é a introdução dessa mensagem. A identidade do bom pastor. Vamos aprender aqui a identidade do bom pastor. Em Gênesis capítulo 49, versículo 24. Jacó identifica o Senhor Deus como bom pastor de Israel. Em Isaías 40, versículo 11, o profeta Isaías afirma que o Senhor, como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeiros e os levará no seu regaço. As que amamentam
ele guiará mansamente. Então nós vemos aí a identidade do bom pastor. Ele cuida, ele guia, ele orienta. Louvado seja Deus. Compartilhe essa mensagem com um pastor verdadeiro. Compartilhe também com um pastor mercenário. Compartilhe essa mensagem com um obreiro verdadeiro, com uma obreira fraudulenta. Compartilhe essa mensagem, é para abrir nossos olhos aonde congregamos, com quem servimos a Deus. Será se é com pastor fraudulento, mercenário, que se preocupa mais com dinheiro, louvado seja Deus, em tirar a lã, ou se preocupa em ensinar da palavra verdadeira, ou se preocupa na área da evangelização pelos seus membros, pelas suas ovelhas. O tema dessa mensagem é os cuidados com as ovelhas. E em João capítulo 10, versículo 11, o bom pastor, do Salmo de número 23, se identifica dizendo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Hoje em dia, a ovelha está doente, aí diz: ah, pastor, me leva lá no hospital, porque o senhor tem carro, eu coloco a gasolina no seu carro. A pastor diz: ah, meu filho, não dá, minha filha, pastor que não ama a sua ovelha. Muitas das vezes a gente sabe que está ocupado, mas muitas das vezes o pastor ocupado na obra de Deus, certamente ele vai ter tempo e não vai ter tempo num caso como esse. Mas tem pastor, irmão, que ele tem tempo e não ajuda, não socorre. Louvado seja Deus. A identidade do bom pastor é diferente, irmão. Ele não pode ir, mas ele diz: pega aí um Uber, pega aí um carro, pega aí um amigo, pega o irmão da igreja, vai aí, Deus vai te abençoar, manda aí o teu Pix que eu vou mandar aí R$50 para você pagar o táxi e ir lá se consultar. A identidade do bom pastor, irmão. Uma vez eu estava fazendo uma live do culto evangelístico na rua, não vou falar o nome do pastor, mas eu estava em uma live no culto da rua. Eu falei: meus irmãos, eu preciso de pilha para colocar no microfone. Olha a identidade de um bom pastor. De repente ele apareceu no carrão dele lá no Rio de Madeira. Alabai, açúcar, alabaxá. A identidade do bom pastor, irmão. Ele chegou e disse: pega, meu filho, R$50 para você comprar pilha. A identidade do bom pastor é diferente, irmão. Ele ajuda, ele apacenta, ele orienta. Ele diz: olha, oferta na vida do teu irmão, que lá na frente alguém vai ofertar na tua. Ajuda o teu irmão com a cesta básica, que lá na frente Deus vai te ajudar. Dá a mão para quem caiu, que lá na frente Deus vai te ajudar a levantar. A identidade do bom pastor é essa, irmão. Ele nunca vai dizer não para uma ovelha no momento de socorro. Nunca ele vai dizer não para uma ovelha necessitada. Então, aqui no Salmo de número 23, ele se identifica dizendo: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Hebreus capítulo 13, versículo 20, vemos que Jesus Cristo se tornou o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Jesus Cristo é o bom pastor dos pastores, e ele é o pastor, é bispo da nossa alma. 1 Pedro capítulo 2, versículo 25, 5 e 4, Jesus é o bom pastor que nos ama, e pelo seu sangue ele nos libertou dos nossos pecados. Apocalipse capítulo de número 1, versículo 5. Então nós aprendemos hoje que nós servimos o Deus poderoso, que cuidado do bom pastor, a proteção e a bondade do bom pastor e a identidade do bom pastor. Será se o seu pastor humano ele está aí nesse perfil? O cuidado do bom pastor, a proteção e a bondade do bom pastor. A identidade do bom pastor, ele se enquadra nesses 3 pontos que nós acabamos de falar, ou ele se enquadra em um pastor mercenário, ou ele se enquadra em um pastor interesseiro, ou ele se enquadra em um pastor trambiqueiro, ou ele se enquadra em um pastor malandro de púlpito,
ou ele se enquadra num rato de tesouraria, ou ele se enquadra aí num cafetão do evangelho. Em qual posição o seu pastor se enquadra? Você é uma ovelha espiritual e você conhece a voz do seu pastor. Aquele que é ovelha de verdade, ele conhece a voz do seu pastor, porque a Bíblia diz que as ovelhas de Deus conhecem a minha voz. Entenda, conheça se o seu pastor é pastor verdadeiramente, ou se ele está apenas disfarçado de pastor, ou se ele está apenas disfarçado de ovelha, mas é lobo devorador. Vamos iniciar nossa pregação nessa hora. Eu disse que essa mensagem hoje ela é bem extensa, bem corrida. Pastor de ovelha, assim Davi comparou Deus no trato com seu povo de tal maneira, e ficou a imagem cristalizada na alma hebreia, que todos seus guias passaram a ser visto como pastor ou rei, e não era somente rei, era um pastor. A sua obrigação conduzir os israelitas, louvado seja Deus, conduzir os israelitas a regaço divino de ser, o mesmo do sacerdote e do profeta, interceder, pastorear, profetizar, tem muito a ver com os ofícios de pastor, conforme mostra nós, Jeremias, Ezequiel. Infelizmente foram os líderes de Israel, e esquecendo-se suas responsabilidades, estando já a nação fortalecida e desfrutando já de riqueza e abastanças, começaram os membros da família real e da casa sacerdotal e se portarem como meros soberanos e pontifíceis, menosprezando as necessidades do povo. Por isso levanta o Senhor profeta Jeremias a fim de protestar contra o descaso que os pastores de Israel e Judá tratavam suas ovelhas por haverem desprezado o redil que Deus lhe confiara. Os hebreus estavam para se desalojados da sua herança. Que Cristo de Deus nos ajude, louvado seja Deus, cuidar de suas ovelhas e que nenhuma se perca. Cada pedacinho dela é preciosas aos olhos de Deus. Então nós podemos observar aí, louvado seja Deus, que os reis e os povos daquela época se tornaram aí realezas, né? Louvado seja Deus, descartando o povo de Deus, virando as costas para o povo de Deus. Então nós podemos ver aí que infelizmente foram os líderes de Israel esquecidos de suas responsabilidades, estando já a nação fortalecida, desfrutando já de riquezas, abastanças, começaram os membros da família real e da casa sacerdotal se portarem como meros soberanos, né? Como meros soberanos poderosos. E é o que a gente mais vê no dia de hoje. Muitos pastores se tornando mercenários fraudulentos, e eles se acham soberanos, se acham poderosos e estão aí fazendo tudo errado aos olhos de Deus. Mas a Bíblia diz lá em Jeremias 23, versículo 1, ai dos pastores que destrói e dispersam a minha ovelha. Meu amor, traz uma água aí para mim, por favor, depois, por gentileza. E o primeiro ponto diz aqui, o que é um pastor? Nas escrituras do Novo Testamento, o pastor é visto como um administrador do rebanho de Cristo. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 e versículo 8, a sua função é conduzir os santos ao Senhor Jesus Cristo, dispensando
a estes aos meios da graça. Então a função de um pastor é conduzir o rebanho, louvado seja Deus, dispensando a este aos meios da graça, conhecer as maravilhas de Deus, conhecer a doutrina bíblica de Deus. Então muitos pastores, infelizmente, não colocam mais o povo para orar. Muitos pastores não têm mais culto de doutrina. Muitos pastores estão inventando aí. Lá em Porto Velho tem um irmão, não vou falar o nome dele. Ele pega o saco de din-din, enche o saco de din-din, coloca dentro daquela forma de fazer bolo e coloca lá e diz que unge, é a água ungida. Então a gente vê aí cada presepada, irmão. E o povo vai crescendo, conhecendo essas heresias. Vai entrando, né? vai pegando esses ensinos dos hereges, que ensina heresia. Louvado seja Deus. E o que é um pastor? O que é um pastor está aqui. A sua função é conduzir os santos ao Senhor Jesus Cristo. E não é com essas heresias, o saquinho de din-din cheio de água, e dizer que é água ungida, que não, irmão, o que liberta é a palavra, o que transforma é a palavra, o que limpa é a palavra, o que edifica é a palavra, o que muda é a palavra, não é essas heresias. Tem um outro também lá em Porto Velho, irmão, infelizmente só vê isso em Porto Velho. É o corredor da revelação. Coloca um negócio branco lá e coloca a foto, carteira de trabalho, e o povo passa no meio desse corredor da revelação. O que eu sei, o que minha Bíblia diz, nós que somos pastores, obreiros, pregadores, ensinadores, o que é ser um pastor, irmão? É ensinar o povo a caminhar pela verdade. E a Bíblia diz no Salmo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então, se a minha confiança está em Deus, se a minha confiança está depositada em Deus, Deus ele é poderoso para fazer aquilo que eu necessito que faça na minha vida. Então a gente vê aí cada heresia, irmão, sendo pregada, e o povo perece por falta de conhecimento. O povo perece por não conhecer as sagradas escrituras. Mas a Bíblia diz: ai dos pastores que dispersam e destrói as minhas ovelhas. Louvado seja Deus. Então nós podemos aí, querido, aprender nessa palavra, nesse momento, nessa oportunidade. Nós estamos diante de um estudo conhecido pelos leitores da palavra de Deus. Nós não precisamos ser enganados pelos mercenários do evangelho. Nós não precisamos cair no papo desses obreiros fraudulentos. Nós não precisamos ser enganados. Procura uma igreja que realmente pregue a Bíblia para você, que realmente pregue a palavra de Deus para você, que pregue o evangelho. Saia dessas igrejas que não pregue a palavra, que não prega a verdade. Eu estou aqui hoje como um defensor do evangelho, como um protestante do evangelho, para te dizer: você está indo, aleluia, pelo caminho errado, e você pode chegar na porta chamada inferno, porque você está sendo ensinado erroneamente, erradamente, a ser conduzido ao céu. É uma facilidade, é um evangelho fácil, é um evangelho que é favorecido às coisas da terra, aos bens materiais, é um evangelho da prosperidade. Deus é próspero, mas a gente vê aí uma liderança corrupta pregando somente a prosperidade, e estão esquecendo de dizer para se arrepender, estão esquecendo de dizer para abandonar o pecado, estão esquecendo de orientar o seu povo a buscar a verdadeira palavra de Deus, que liberta e que restaura. Nessa manhã gloriosa, o que é um pastor, louvado seja Deus, é conduzir os santos do Senhor Jesus
A obrigação de um pastor principal, a obrigação do pastor é apacentar, guardar cada um das suas ovelhas, que lhe confiou o sumo pastor, oficial, pastoral. Inclui duas coisas básicas: a oração intercessória e a manifestação da palavra de Deus, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 4. Deve o pastor, por conseguinte, agir em relação às ovelhas, tanto como o sacerdote, como o profeta e sacerdote, quando as apresenta a Deus em oração e quando lhes fala a palavra de Deus, e profeta que os pastoreia. Jamais nos esqueçamos deste conselho de Bernard. A tarefa fundamental de um pastor na pregação não é ser brilhante ou profundo, mas é ministrar a verdade de Deus. Então a tarefa de um pastor não é ser brilhante, não é ser estrela, não é ser um rato de tesouraria, não é ser um mercenário, é ser um apacentador do evangelho, é ser apacentador da verdade, é ser apacentador de ovelhas. Então é ministrar a verdade de Deus. E o que a gente mais vê aí é a campanha da porta aberta. O que a gente mais vê aí é a campanha da água ungida. O que a gente mais vê aí é a campanha daquilo, é a campanha daquilo. A gente não vê campanha da libertação. A gente vê campanha do arrependimento. A gente não vê campanha com o tema Jesus está voltando. A gente não vê o tema entrega teu caminho ao Senhor. A gente não vê o tema ajuda teu irmão que Deus vai te ajudar. A gente não vê o tema arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. É tempo de nós pregar a verdade, pastores de igreja. Alabra subi calamandora barrácia. Yonebe a seca labachai. Yomandorobi cadaraia sé. É tempo de pregarmos a verdade. A tarefa fundamental de um pastor na pregação não é ser brilhante, não é ser o melhor pregador, não é ter a melhor exegese, não é ter a melhor oratória, não é ser visto como renomado, como isso, como aquilo. A melhor vontade perfeita e agradável de Deus na vida de um obreiro, louvado seja Deus, é que ele ministre a verdade aos corações. Os pastores de Israel, no Antigo Testamento, os pastores eram considerados reis, os profetas, os sacerdotes, e assim também podemos considerar os patriarcas que, à semelhança de Abraão, tinha como missão guiar seus filhos nas disciplinas, a fim de que andassem como povo de Deus. Em Gênesis capítulo 18, versículo 19, os reis, o primeiro rei messiânico de Israel foi tirado de entre as ovelhas a fim de pastorear o seu povo. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 11, segue-se, pois, que o monarca israelita, para ser bem sucedido, haveria de ter uma alma de pastor. Na literatura profética, eram os reis vistos por Deus como pastores do seu povo. Em Ezequiel 34:5, até um rei gentil foi designado por Deus para atuar como pastor dos filhos de Israel. Isaías 44:28, louvado seja Deus. Cadê a água, irmã Vitória, por favor? Então nós podemos observar, irmão, que você pode ser um pastor de ovelha nesses requisitos aqui: ministrar a verdade, andar na verdade, viver a verdade, ser marido de uma mulher só, ser mulher de um só marido. O que a gente mais vê aí é pastores trocando de mulher,
É pastores trocando de mulher como troca de roupa. Ah, não fui com a cara dela, não gostei dela, ela não cozinha bem, ela não faz muito bem o que eu quero, na hora do namoro eu não gostei, né? Então a gente vê aí pastores trocando de esposa como troca de roupa, e muitas igrejas estão aí apoiando essa sem-vergonhice, o adultério, a fornicação. Ah, eu traí a minha esposa, a igreja quer disciplinar, e ele não quer ser disciplinado, ele procura outra igreja, ele é recebido lá, já é consagrado a pastor, já é recebido a pastor, já é colocado no púlpito da igreja, e a gente está vendo aí essa precariedade. Louvado seja Deus. Então, para nós ser um pastor de ovelha, nós devemos aí, louvado seja Deus, não é buscar algo brilhante ou profundo, mas é ministrar a verdade de Deus. Então a gente vê aí gerações corrompidas de pastores que precisam regressar à origem de um sacerdote verdadeiro, de um líder verdadeiro. Compartilha essa palavra. Os sacerdotes também, estes eram considerados pastores de Israel, principalmente os da casa de Arão, o sumo sacerdote de Deus. O sumo sacerdote de Deus, em Isaías capítulo 61, verso 6, a eles também os profetas dirigiam pesados répitos, pois naquela crise, ao invés de pastorearem o rebanho de Deus, puseram-se a apacentar a si próprio. Jeremias capítulo 2, versículo 8, né? Então eles deixaram de apacentar o rebanho e apacentaram aí a si próprio. Jeremias capítulo de número 2. Louvado seja o nome de Jesus. Eles deixaram, louvado seja Deus, e apacentar a si próprio. Né? A gente observa aí que eles deixaram de apacentar a si próprio, irmão. A gente tá rindo aqui porque a gente vê aí a situação, irmão, que vivemos em um tempo onde os pastores, eles querem apacentar a si próprio. Não, porque eu sou pastor, eu não preciso sentar para aprender, para ouvir. Louvado seja Deus. Vitória, faz esse favor aqui. Nessa manhã a gente vê aí, irmão, essa geração de pastores que querem apacentar a si mesmo, que querem viver da sua própria maneira. A Bíblia diz que vai chegar um tempo aí que vai vir muitos, né, que vão vir com comichão nos ouvidos, amantes de si mesmo, né? Nós vamos ver aí pessoas que apacentam a si mesmo, pessoas que não querem mais pregar a sã doutrina, pessoas que não querem mais pregar aí, louvado seja Deus, a verdade, pessoas que estão apacentando a si mesmo. Não, porque eu sou o pastor presidente agora e é do meu jeito. Mulher pode andar de mini saia, a irmã, olha só o que é um pastor mercenário fraudulento, apacentando a si mesmo. Agora eu sou o pastor presidente da igreja e a partir de hoje as irmãs podem andar como patati patatá. Aí a irmã vai lá, pinta aqui, pinta aqui, pinta aqui, pinta aqui, pinta aqui, mete uma argolona aqui, mete um salto alto e parece aí uma palhaça. Desculpa falar, irmão, a expressão. É que o teu pastor não tem coragem de pregar isso. É que a tua pastora, nem pastora tem na Bíblia, é esposa de pastor. É que a esposa do pastor não tem coragem de pregar isso para você.
O pastor lá alto se domina, agora eu vou me apacentar, eu sou pastor presidente, eu vou abrir minha convenção, e agora o obreiro pode andar aí com a listrinha de playboy, o obreiro pode andar todo apertadinho, com a calça apertadinha, parecendo alegre, irmão. Então estão aí obreiros, répitos, pois naquela crise, ao invés de apacentarem um rebanho de Deus, puseram a apacentar-se a si próprio. Então a gente vê aí, irmão, essa pouca vergonha dentro das igrejas. E os mercenários corruptos, eles não pregam isso. As igrejas da Porta Larga também não pregam isso. As igrejas que aceitaram o pecado, a mentira, o engano, a vaidade, elas também não pregam isso. Os profetas, não resta dúvida de que os verdadeiros profetas de Deus sempre atuam como legítimos pastores de Israel. Aliás, o profeta Amós foi vocacionado estando entre pastores. Amós capítulo 1, versículo 1. Infelizmente os ímpios reis hebreus, sabendo da grande influência dos profetas sobre o povo, resolveram criar classes do funcionalismo estatal, cuja função era justamente mentir, e mentindo combatiam eles os legítimos mensageiros de Deus. Haja vista o que acontecia em Jerusalém no tempo de Jerusalém. Louvado seja Deus. Então nós podemos ver aí que eles mentiam contra os verdadeiros sacerdotes, contra os verdadeiros obreiros. Louvado seja Deus. E foram estes falsos profetas que juntamente com seus padrões levaram a Judá à ruína. Que isto jamais aconteça conosco. Fomos chamados para pastorear o rebanho, e a este devemos anunciar todo o conselho de Deus, que está lá em Atos capítulo 20, versículo 27. E ai de nós se fugirmos da nossa responsabilidade, como haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo? Então nós vimos aí os falsos profetas enganadores. E o que tem de falso profeta, irmão, nos altares, nos púlpitos, dizendo mentira. Assim te diz o Senhor, cria vergonha, mentiroso. Deus não mandou dizer foi nada. Para de mentira em cima dos altares. Para de pregar mentira, para de falar mentira, para de enganar as ovelhas, para de enganar o rebanho. Vira pastor de verdade, rapaz. Vira obreiro de verdade. Prega a doutrina, prega a Bíblia, prega a palavra de Deus. E a Bíblia diz ainda em Jeremias 23:1: ai dos pastores que destrói e dispersam as minhas ovelhas. Então nós podemos observar, irmão, que havia lá em Jeremias 18:8-2, 5:13, 26:8, e foram estes falsos profetas. Cuidado, irmão, com os falsos profetas. Esse daí quer só profetizar casa, esse daí quer só profetizar carro, esse aí quer só profetizar bens material. Para você identificar um falso profeta é muito fácil. Os que querem profetizar só para os grandes empresários, os que querem profetizar só para os deputados, os que querem profetizar só para os vereadores,
Os que querem estar só nos escritórios aí dos grandes empresários. Esses aí são falsos profetas, irmão. Cuidado com esses falsos profetas que estão aí instalados na rede social. A gente vê aí no Facebook aí, irmão, de vez em quando abre, a gente vê lá o falso profeta profetizando mentira, enganando. Aqui na minha live, irmão, desde o tempo que eu prego aqui a palavra de Deus nessa live, nesse Facebook, eu nunca precisei mentir aqui. Nunca precisei inventar revelação. A gente sempre prega a palavra. A nossa preocupação aqui é em ministrar a verdade de Deus. Se Deus quiser falar com alguém, Ele fala, porque Ele é Deus poderoso. Mas a gente vê aí os falsos profetas enganando o povo e sendo enganado. Então toma muito cuidado que nós jamais jamais aconteça isso conosco. Nós somos chamados para pastorear o rebanho, louvado seja Deus, e anunciar estes. E devemos anunciar todo o conselho de Deus, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 27. Israel foi destruído por lhe faltar verdadeiros pastores, porque muitas igrejas estão fechando por falta de verdadeiros pastores que apacentem o rebanho na doutrina da palavra de Deus, porque muitos pastores estão afrouxando, louvado seja Deus, porque não pregam mais a verdade bíblica de Deus e estão pregando aí os modismos que a gente vê aí sendo criado dentro de muitas igrejas brasileiras e fora do Brasil, que estão sendo aí copiadas dos exterior, né? Estão vindo para o nosso Brasil aí, louvado seja Deus. Muitas igrejas estão copiando aí, algumas igrejas cruxe do exterior, de Paris, de Portugal e de tantos outros lugares aí. E aí, infelizmente, a gente vê as nossas igrejas entrando em decadência espiritual, preocupado com a beleza, preocupado com a entrada, preocupado com uma fachada linda, mas infelizmente os seus pastores e as suas ovelhas, infelizmente, muitos estão destruídos por não ter pastores para lhes apacentar. E esse é o tema que diz: Israel foi destruído por lhe faltar verdadeiros pastores. Os pastores de Israel, ao invés de lhe anunciarem a palavra de Deus e conduzi-lo-lhe conformidadamente com os preceitos divinos, desviaram-no com suas mentiras e falsidade. Vinham o profeta de Deus, exortava o povo a emendar seus caminhos. Caso contrário, haveria o Senhor de destruir Jerusalém e levar o povo em um cativo. E os reis, porém, anunciavam os falsos profetas, que lhes anunciavam uma paz que não existia, e curam a ferida da filha do meu povo. Levianamente diziam paz, quando não há paz. Jeremias capítulo de número 8, versículo 11. Então, quando os verdadeiros pastores vinham com a verdade, vinham com o evangelho autêntico e verdadeiro, como esse que estamos pregando nessa manhã gloriosa, muitos não querem mais esse evangelho. Muitos querem um evangelho que pula, que roda, que rodopeia, sem a unção de Deus, sem a presença de Deus. Não tem nada contra quem contrapula, quem dança na presença de Deus, mas pule na presença de Deus, irmão, não na carnalidade. Pule, rodopeia na presença de Deus, não na carnalidade, não na mentira, não na emoção. Louvado seja Deus. Então nós vemos aqui que os verdadeiros profetas iam exortar. Ia exortar o povo, mas os falsos profetas vinham com uma mensagem de paz quando não havia paz. Louvado seja Deus. Os cuidados das ovelhas de Deus. Você tem cuidado, meu filho, da ovelha de Deus? Ou você tem preocupado só com a tesouraria? Ou você tem preocupado só com o que entra?
Ou você tem se preocupado só com o que chega de dízimo? Os cuidados das ovelhas de Deus. Qual é a tua preocupação, pastor? Qual é a tua preocupação? É ensinar a verdade ou ensinar um evangelho falso? Um evangelho barato que estão pregando por aí em qualquer igreja. A preocupação de um verdadeiro pastor é ensinar o povo a andar pelos caminhos de Jesus. Ensinar o povo a orar, a ler Bíblia, a consagrar. Lamentavelmente, muitos púlpitos estão assim nos dias de hoje, ao invés de se pregar a urgência de um avivamento e a necessidade de se ter uma vida santa diante de Deus, os falsos mestres e profetas apregam uma paz que não é paz, uma prosperidade que nunca foi prosperidade, um resultado não poderia ser mais desastroso para o povo de Deus. Por falta de pastores. Por isso que o povo entrou em destruição espiritual. Por isso que nessa pandemia, irmão, muitos se desviaram. Desses 2 anos de pandemia, 2 anos de pandemia, eu vi cantores bebendo nas redes sociais. Eu vi cantores ouvindo música mundana nas redes sociais. Eu vi aí pastores desviando, porque não foram apacentados na palavra. Infelizmente, por não terem pastores que apacentassem, mas outras ovelhas desviaram por não ouvir a palavra de um verdadeiro pastor, que apacenta na palavra, que leva a palavra com verdade, autoridade e com responsabilidade. E a semelhança daqueles pastores de Israel, os mercenários estão a afugentar as ovelhas de Cristo e as dispersar o rebanho que nos confiou o Senhor Jesus. Como será triste ouvir do sumo pastor a estes repito, dispersastes as minhas ovelhas. Repito significa oposição. Oposição. Repito significa oposição. Regaço significa abrigo. Redil significa aprisco de ovelha. Transigir, ceder, conceder. Tanger, tocar as ovelhas para estimular sua caminhada, né? Funcionalismo estatal, a classe dos funcionários públicos, foi o que nós lemos ainda há pouco, né? Então nós podemos ver aqui, irmão, a semelhança daqueles pastores de Israel. Os mercenários estão afundando as ovelhas de Cristo, a dispersar o rebanho que nos confiou o Senhor Jesus Cristo. Será triste ouvir do sumo pastor repito, esta oposição: vos dispensaste as minhas ovelhas e as afugentaste, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Jeremias, capítulo de número 23, versículo 2. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo, e vós dispersastes as minhas ovelhas, e os afugentaste, não avisaste. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor.
Como pastores de Cristo, temos que conduzir o rebanho de acordo com as sagradas escrituras e chegando somente de conscientizarmos o povo de Deus a buscar um poderoso avivamento. Louvado seja Deus, para que não fique envergonhado quando o arrebatamento da igreja levantarmos também, e a igreja uma vida de santificação e de pureza, que não saiamos por aí apregoando paz que não é paz, e uma prosperidade que não é prosperidade, que não passa de miséria. Os deveres das ovelhas, agora vai para as ovelhas. Se os pastores têm deveres para com as ovelhas em igual modo têm os deveres, o compromisso para com seus pastores. De outra forma, como os pastores poderiam conduzir o rebanho de Cristo? Vejamos o que devemos fazer às ovelhas em relação aos seus pastores. Honrar os seus pastores, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falam a palavra de Deus, a fé dos quais imitais e tendo para a sua maneira de viver. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Mas isso aqui é os pastores que andam na doutrina de Cristo, aos pastores que andam no evangelho, não é os pastores fornicários, não é os pastores adúlteros, não é os pastores que trocam de mulher como troca de roupa, não é os pastores que bebem cachaça, não é os pastores que tomam um esquinho, que cheiram um pozinho, é os pastores que andam na integridade de Deus, no temor de Deus, na presença de Deus. Nós devemos imitar-vos e atentando para a sua maneira de viver, porque o verdadeiro pastor, ele vive para Cristo, o verdadeiro pastor, ele anda na presença de Deus. Então nós devemos honrar os nossos pastores que velam pelas nossas almas. Louvado seja Deus. Obediência, né? Aqui os deveres das ovelhas, o primeiro é honrar os pastores, o segundo é obediência. Obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Louvado seja Deus. Hebreus 13, 17. E o terceiro ponto, os deveres das ovelhas é a contribuição e a obra de Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, e se eu não vos abrir a janela do céu, não derramarei sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Está lá em Malaquias 3, 10, né? Então nós podemos observar que nós ganhamos aí 100% do nosso salário, e a nossa obrigação é dizimar 10% e nada mais. Louvado seja Deus. Se você sentir aí de ofertar uma oferta voluntária, louvado seja Deus. Se você tiver uma renda, uma condição financeira, muito bem, faça isso. Se você puder dizimar, dizime para a glória de Deus. Mas tome cuidado com esses mercenários do evangelho que estão por aí passando voto de R$200, de R$300. Não tenho nada contra o voto. Louvado seja Deus. Cada um faz aquilo que lhe dá na telha, mas eu, sinceramente, eu não gosto de passar voto em igreja. Eu não gosto de passar voto em igreja, porque há muita discórdia nisso aí. Eu já ouvi história de pregadores que cobram para pregar, que deu R$1.000 e o pastor deu só R$300.
né, para o fulano que cobrou lá no tal do voto. Então o irmão Valdeir nunca cobrou para pregar e não vou cobrar para pregar, graças a Deus. Então estou aqui te orientando os cuidados das ovelhas. Nós devemos sim dizimar na casa do Senhor, devemos dizimar os 10% do salário, da quinzena, da mesada, daquilo que você ganhar, você dizima. Porque tem igreja que precisa colocar água, pagar energia, reformar, comprar aparelho, né? Sempre está ali mantendo a manutenção da igreja. Então, é obrigação nossa, sim, dizimar os 10% na casa do Senhor. Esse é os 3 deveres das ovelhas: honrar seu pastor, obediência e contribuição à obra de Deus. Quando você contribui na obra de Deus, você está aí recebendo galardão. E a conclusão: e chegando o momento de imitarmos o sumo pastor, no capítulo 10 do Evangelho de João, fala o Senhor Jesus de seu ofício como o pastor enviado por Deus para tanger as ovelhas perdidas da casa de Israel e as que se achavam em outros apriscos, para que haja um só rebanho. A igreja, busquemos as almas perdidas, reconduzamos ao aprisco as ovelhas desgarradas, cuidamos das fracas, débeis, afinal, um dia comparecemos diante do sumo pastor para prestar contas com o rebanho que nos confiou. Ele, quanto às ovelhas, que honre os seus pastores, devotar-lhes perfeito amor. Louvado seja Deus, que nós podemos aí aprender com esse tema muito proveitoso. Louvado seja Deus. As palavras do sábio são como grilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dados pelo único pastor. Eclesiastes capítulo 12, versículo 11. Louvado seja Deus. Então está aí o tema: o cuidado com as ovelhas de Deus. Compartilhe essa palavra, leve adiante para a glória de Deus. Nós vamos estar orando nessa hora. Pai querido, Pai amado, abençoa teu povo, dá livramento ao teu povo, Deus. Repreende todo mal, repreende toda fúria, a desfazendo, ó Pai, toda obra maléfica destruidora, aquele pastor, Senhor, que desviou, aquele pastor que se tornou um mercenário, ó Pai. Opera, Senhor, na vida dele, opera, Senhor, na casa dele, opera, Senhor, na família dele, opera, Senhor, nos sonhos dele. Vai operando, Senhor, nesta hora, vai operando, Senhor, nesse momento, vai, Senhor, curando, vai, Senhor, trabalhando, vai, Senhor, dando vida, vai, Senhor, fortalecendo, vai, Senhor, destruindo o mal, vai, Senhor, aniquilando, Senhor, toda a doença, vai operando, Senhor, nessa hora, vai operando, Senhor, nessa manhã, vai, Senhor, dando força, vai, Senhor, guardando e dando livramento, em nome de Jesus. Lá em 1 Samuel 17:40, as armas do pastor, em Salmo de número 23, os suprimentos do pastor, e em Eclesiastes 12:11, as palavras do pastor, e em Isaías 40:11, o cuidado do pastor, em Amós capítulo 3, versículo 12, o zelo do pastor, e em Mateus capítulo 9, versículo 36, a compaixão do pastor. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, e que Deus possa aí ter falado, orientado, exortado, edificado e consolado para a glória do nome do nosso Deus. Que Deus vos abençoe a todos em Cristo Jesus. Que nessa manhã gloriosa Deus possa aí deliberar sobre vós uma bênção tal no nome de Jesus. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.